Uma pergunta que eu ia te fazer. O parto, o tipo do parto, né? Ele vai ser a decisão vai ser 100% da mãe? É a mãe que faz o parto. Eu digo sempre para as gestantes, independente se eu estou atendendo elas no consultório ou às vezes quando a gente faz um sobreaviso pelo SUS, está lá na maternidade, a gestante, o parto ele é construído ao longo do pré-natal. É difícil você criar uma conexão ali com uma gestante que tem pânico, né? Sempre trouxe uma bagagem negativa. Durante toda uma vida, durante toda uma trajetória de pré-natal e construir ali uma conexão para que ela aceite o parto a qualquer custo. Isso não vai acontecer, isso vai ser traumático, pode ter certeza. Isso precisa ser construído e respeitado. Então, quando a gente constrói isso, quando isso é feito num pré-natal, seja num postinho de saúde, num consultório privado, ela entende, né, qual é o processo, ela entende que isso vai exigir dela, né, uma resistência, uma resiliência, mas que é por um propósito muito nobre, que é o nascimento do filho dela, com apoio, com suporte familiar, principalmente do companheiro, né, ou da companheira. Isso se torna muito mais fácil da gente executar. Claro que o parto não é uma situação fácil, mas hoje a gente tem recursos, né, de preferência não farmacológicos, né, como exercícios. Hoje as maternidades estão estruturadas com espaldar para fazer alongamento, a estrutura da equipe que dá suporte, né, banheiras, imersão em água quente ou mesmo lugares que não tenham banheiras para imersão em água quente, um simples chuveiro, isso tem que ter, né, tem que ser acessível às gestantes. Isso faz com que esse processo, o desenvolver ali do trabalho de parto ativo, né, que é aquelas horas realmente que antecedem o nascimento, que são as que mais vão exigir dessa futura mamãe aí, se torne, né, mais fácil dela desenvolver, dela conseguir chegar, né, ao resultado final, que é muito gratificante. E se durante esse processo, né, durante esse trabalho de parto, por algum motivo também a mãe chegar no limite dela, lógico que toda a equipe vai estar ali, né? Essa é a realidade, a gente vai estar sempre estimulando, incentivando, mas a palavra da mãe é sempre a palavra final, na maioria das vezes, desde que isso, lógico, não esteja ali em risco o bem-estar do nenê ou o próprio bem-estar da mãe, que isso em algumas situações pode acontecer, daí, lógico, cabe ao profissional de saúde também chegar e expor a situação, né? E óbvio que sempre a mãe vai ter bom senso numa determinada situação assim, e aí a cesárea vai ser sempre a alternativa também presente ali, disponível. E eu sempre digo, no final das contas, a mãe, o nenê, o pai, a família tem que sair saudáveis e felizes do hospital para casa. Né? Isso é o que realmente, no final das contas, é o que conta. Tem que ser uma experiência positiva. A gente ouve histórias das vós de antigamente, eu atendo, né, umas vozinhas, né? E aí quando eu faço a entrevista ali da primeira consulta, sempre o histórico, aí, olha, poxa, a senhora teve um parto, 2 partos, né? Então é comum, às vezes, eu tive um parto normal, doutor, mas quase me mataram na época, né? Então ela tem 80 anos e tem um trauma até hoje que ela carrega, né? Então isso com certeza não valeu a pena, né? Isso não foi uma experiência positiva, foi uma experiência traumática e isso não tem nenhum propósito de acontecer, não tem nenhum propósito de existir. Mas tu trabalha com parto ainda, faz partos? Faço. E faz mais cesárea ou mais natural? Qual que é? A gente faz um pouco mais de parto cesariana, porque é uma coisa cultural muito nossa ainda, né? O Brasil é um dos campeões mundiais de cesariana, justamente porque isso vem ainda num processo que já melhorou bastante, né? Como eu falei, essa questão da mudança de abordagem, essa humanização centrada no protagonismo materno, a partir do momento que tu começa a mudar uma cultura, começa a passar mais educação com base em evidência realmente, porque tem muito mito ainda que circula, né? Ela está sofrendo, né? Se associa muito essa questão do parto ao sofrimento, entre aspas, né, da mulher. Mas hoje a gente tem até recurso de analgesia de parto, que também é uma anestesia, né, que a gente chama um anestesista num determinado momento, ele coloca ali um catéter e ele faz uma anestesia que o desenvolver do parto daquele ponto em diante vai ser praticamente sem dor. Esse recurso existe, né, já é uma realidade, já existe há muitos anos, mas se tornou mais acessível, né, nos últimos tempos.
Então, essa maneira de abordar e a educação vai fazendo com que, com o passar dos anos, a gente vá aumentando, né, em todas as esferas, seja na esfera pública, na esfera privada, o índice de nascimentos por partos normais. Mas ainda existe uma estatística de mais cesarianas. Para o corpo da mulher, o parto normal é muito mais saudável. Sim, de um modo geral, sim. É aquilo que a gente sempre diz, né? É um conjunto, é uma preparação, e aí fisiologicamente, né, desde que o mundo é mundo, as crianças, a mulher foi, né, feita para isso. Feita para ter um parto por via natural. Mas lógico, existem situações, inclusive, né, que é uma contraindicação absoluta. Por exemplo, né, se durante o pré-natal ali, vamos pegar a situação de uma gestante que está tendo a primeira gestação, né? Vai ter o seu primeiro bebê. O bebê se coloca numa situação em que ele está pélvico, ele está sentadinho, né? Aí já é uma indicação de se fazer cesariana direto, né? E outras situações, né, específicas, mas são a minoria das vezes. O meu afilhado, até a minha comadre, estava tudo combinado já com o doutor, enfim, para ser normal. E aí, na semana, acho que uma semana antes do parto, se eu não me engano, ela foi fazer a última eco ali, acompanhar, e ele tava com cordão enrolado no pescocinho. Sim. Aí ele disse que não era para fazer mais normal, isso, mudou para cesárea. Na verdade, é um mito, né? É um mito, isso não é critério obstétrico, né? Critério obstétrico não... Pode ter 5 voltas de cordão no pescoço que não tem evidência nenhuma de que isso vai impedir uma via de parto natural, via de parto normal, né? Mas, lógico que isso, inclusive, sempre gera um grau de preocupação, sempre vai gerar, né, ali um questionamento. A gente até comenta que os ecografistas, quando fazem ecografia, que não fiquem salientando esse tipo de informação, justamente porque isso, com a Eu evidência... já tinha ficado com isso na minha cabeça, de que... E o bombardeio de informações é tão grande que, às vezes, a gente se depara com coisas absurdas no consultório, né? E quando a gente está lidando com gestantes, que por si só é um ser mais ansioso do que o normal, né? Porque os hormônios durante o período de pré-natal, eles afloram. Então, se eu tenho uma paciente que ela já era, por vezes, um pouco ansiosa durante a gravidez, isso vai aumentar. E costumam ter, assim, todos os sintomas que elas já tinham um pouquinho ficam mais exacerbados. E é natural, né? Bombardeio hormonal. A mulher, na verdade, eu sempre digo, a mulher ela é vítima dos seus próprios hormônios, né? Boa parte das vezes, né? A fisiologia feminina, ela por vezes, ela é cruel com a mulher, né? E, inclusive, já puxando esse gancho, né, da fisiologia feminina, eu digo sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os maridos que vão junto nas consultas, que ele casou com várias mulheres ao longo do mês. A mulher, ela não é uma mulher só. Elas são várias mulheres, porque a mulher ela tem um ciclo hormonal ao longo do mês que ele oscila muito, né? Estrogênio, progesterona. Então, a mulher também ela precisa ter um autoconhecimento, de saber qual é a fase do mês que ela está. E eu sempre brinco... Eu tenho uma fase do mês que ele tem que esconder todas as facas de casa, por exemplo. Exatamente. E eu digo que isso é até injusto um pouco, porque o homem ele é regulado basicamente por testosterona, né? A testosterona ela é linear. Para o urologista lá, ele vai dosar a testosterona, se tá bom, se não tá bom, ele repõe. E o homem, ele é o mesmo homem ao longo de todo o mês e pelos anos todos, né, em que ele já passa da puberdade para a vida adulta e tudo mais, e a mulher não. Então, a mulher, quando a gente lida com situações em que ela passa por essas oscilações todas hormonais, a ansiedade aumenta muito. E no pré-natal, isso é muito sensível. Quando a gente está diante de um bombardeio ali de informações, e o que a gente estava falando antes, né, as informações negativas, elas tendem a aprender muito mais. É uma característica nossa como ser humano, até por instinto de sobrevivência, né? A informação negativa, ela chama mais atenção, ela aprende mais. Então, quando você tem uma gestante que está idealizando um pré-natal perfeito, uma criança perfeita, um filho saudável, e ela
e visualiza qualquer informação negativa numa rede social, que por vezes é colocado de forma irresponsável, né, com o objetivo pura e simplesmente de captar atenção, de viralizar, isso provoca um dano, muitas vezes, no bem-estar dessa gestante, na qualidade do pré-natal dela, na qualidade do sono. Então, o papel do obstetra é desconstruir isso, né? Passar informação com fontes realmente confiáveis, com evidência científica, né? Para que a gente consiga tornar o pré-natal mais leve, né? Mostrando realmente que as coisas que estão acontecendo são coisas boas, positivas, que ela está tendo um desenvolvimento saudável, que está fazendo a parte dela, que o nenezinho ali dentro está crescendo saudável também. Então, o papel fundamental do pré-natal é, além de pedir exames e desempenhar protocolos, é tempo de qualidade justamente para que você possa conversar sobre coisas simples, né, que estão acontecendo ali em cada etapa, né, do desenvolvimento do pré-natal ali. Afinal de contas, ela está gerando uma nova vida dentro dela. E eu costumo também, de forma estratégica, né, Carol, dividir o pré-natal em pequenas etapas. Porque hoje também, essa coisa do imediatismo, né? A gente vive num mundo muito imediatista, né? Todo mundo quer tudo para ontem, quer tudo para agora, para daqui a pouco, já pega o celular, quer algo, já vê um resultado ali, você manda uma mensagem, quer que a pessoa te responda já de forma imediata. Então, eu costumo, para quebrar um pouco, né, essa loucura da realidade do mundo que a gente vive, eu costumo dividir estrategicamente em pequenas etapas, né? Estabelecendo assim o primeiro trimestre, os primeiros meses ali, a primeira ecografia, porque hoje é uma coisa muito engraçada, as gestantes, quando elas estão já fazendo um planejamento familiar ali, ela já quer engravidar no primeiro mês, né? A gente faz uma preparação ali no pré-natal, eu peço os exames, a gente costuma, inclusive, sugerir assim que seja feito um planejamento de investigação de exames uns 2, 3 meses antes da real tentativa, né? Então, fazer ali bateria de exames, vitaminas, né? Fazer uma avaliação do útero, exames simples, assim, de imagem, de laboratório. Mas, quando o casal começa, a maioria, principalmente as pacientes que são do primeiro nenê, elas já querem engravidar no primeiro mês, né? E o mais engraçado ainda é que, às vezes, a menstruação nem atrasou, ela já tem um teste já feito de farmácia, porque hoje é muito fácil, tu vai na farmácia e faz o teste, né? E aí ela já vem... Então, às vezes, eu já tive paciente que marcou lá uma consulta de urgência, eu disse, bom, vamos encaixar, e ela já veio com teste de farmácia, eu disse, tá, mas e tá quantos dias tá atrasada a tua menstruação? Ah, não atrasou ainda, tá para atrasar daqui 2 dias, mas eu já fiz o teste e deu positivo. Deu positivo no teste. Porque ela já se sentiu diferente, então ela já fez o teste, já veio positivo, tipo, meu Deus, mas estava certo esse teste? Estava certo, né? Ele já positiva rápido. Mas então é uma coisa instintiva, né? Eu disse, não, calma, né? O tempo médio de qualquer casal saudável engravidar, né? É de 4 a 6 meses, né? Então, claro que às vezes pode demorar até um pouquinho mais, dependendo da idade da mulher, até próximo de 1 ano a gente considera normal, né? Se tiver acontecendo tudo dentro do esperado, se a avaliação dela prévia foi normal, então isso a gente tem que ter paciência. Então, quando a gente começa o pré-natal, eu costumo dividir. Eu disse, olha, vamos uma etapa de cada vez. A gente vai primeiro programar a primeira ecografia, né, que é feito ali com 7 semanas, e elas já querem fazer a primeira eco de imediato, né? Eu disse, olha, não tem nenhum embriãozinho formado ainda, então a gente tem que ter paciência, vamos com calma, né? Avalia, conversa bastante sobre os sintomas que já podem acontecer no início. Aí, a partir da primeira eco, confirmou, beleza, tá ali o embriãozinho, tá com batimento, com 7 semanas, com certeza já dá para ver. Mas esses testes de farmácia são confiáveis mesmo? São bem confiáveis, tem uma sensibilidade altíssima, né? Praticamente também era um mito, né? Isso de que o teste de farmácia exato, quase sempre dava errado. E também tem gestante que faz 4, 5 testes, né? Porque ela não acredita que o primeiro deu positivo. Então, ela vai, faz 2, faz 3, faz 4. E depois a gente confirma com o beta-HCG, que é o de sangue. Mas então, compartimentando o pré-natal todo em partes, isso vai dando uma amenizada, vai diminuindo um pouco esse grau de ansiedade, né? E a gente vai diluir um pouco isso, porque é natural. Ela vem com um testezinho de gravidez positiva, ela já vem com uma lista enorme, assim, parece pior que lista de supermercado.
com todas as perguntas possíveis e imagináveis. Isso é legal, mas eu também dou uma triada, porque ela já começa a perguntar sobre o dia do parto, as Meu questões Deus. do parto. Então, isso aí é muito engraçado, porque daí eu disse, olha, eu até brinco, eu disse, olha, se tu esgotar as perguntas hoje, não vai mais ter o que falar no pré-natal, né? Nas consultas. Mas com certeza tem um monte de coisa de que falar. Mas aí a gente vai dividindo e vai dando uma acalmada nos ânimos, olha. Então, a primeira ecografia, a gente vai passo a passo. Passada essa primeira ecografia, bom... Tem mães, tipo, eu me imagino mãe, né? Eu acho que eu já estaria... Eu descobri que tô grávida. Eu acho que eu já ia imaginar a faculdade e os problemas da... Tudo. Eu sou muito ansiosa. Não, já vai pensando. Mas não é só tu, né, Carol? Assim, ó, eu tô para te dizer que tu e 99% das mulheres, né? E algumas que se consideram muito calmas no pré-natal realmente viram uma chavezinha lá e elas começam a subir pelas paredes. Então, é bom quando vem o marido junto, porque daí dilui, né? Ele começa a me contar coisas que estão acontecendo, então a gente vai trabalhando geralmente em conjunto. Mas aí, assim, seguindo nas etapas, depois a gente estabelece um marco muito importante, que é o primeiro trimestre, né? Quando se conclui o primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, de 12, 13 semanas, a gente tem um exame importantíssimo, que é uma ecografia morfológica, que é uma eco que nos dá um mapa de tudo a respeito desse bebê. E hoje a gente faz, né, procura priorizar sempre uma eco de boa qualidade que tenha o chamado cálculo de risco gestacional. Nossa. Então, esse risco gestacional hoje nos dá informações, inclusive importantes, de como a gente vai conduzir esse pré-natal. Que interessante. Isso logo no início ali, nos primeiros 3 meses. Exatamente, no final do primeiro trimestre, né, nos 3 meses. Então, essa ecografia, ela nos direciona, por exemplo, com base num banco de dados estatísticos, né, quando ela é executada, né, por um bom profissional, com um aparelho bom. Esses profissionais, eles têm que ter certificação para fazer esse cálculo de risco, e nós temos vários aqui muito bons na região toda. Ele já nos diz se essa gestante ela vai ter uma chance maior de ter, por exemplo, pressão alta, que são as doenças hipertensivas, né? As doenças que fazem a pressão aumentar durante o pré-natal. Então, a gente já tem hoje medicamentos que se usa a partir desse momento para amenizar isso, reduzir drasticamente, né? Esse desfecho, para que essas coisas não aconteçam, ou se tiverem que aconteçam numa fase mais para o final da gravidez. A gente tem também informações a respeito de cálculo de trabalho de parto prematuro, se esse nenê pode ter algum problema no desenvolvimento, no crescimento dele, informações sobre a placenta. Então, esse exame nos dá um mapa muito legal, né? Nos traz muita segurança e, claro, avalia também questões de formação do bebê, né? Muito detalhadas. As principais síndromes são já rastreadas a partir desse exame. Já no início também. Já no início também. E claro, né, Carol, com base na idade da mãe, a gente tem gestantes que, para você ter uma ideia, né, as gestantes sempre ficam até surpresas quando a gente fala isso do ponto de vista obstétrico, né? Falando friamente, as gestantes que têm mais de 37 anos são classificadas como gestantes idosas, de risco, né? É um absurdo até falar isso, porque a gente tem mulheres hoje extremamente saudáveis e maravilhosas com 40 anos, mas, do ponto de vista de gestação, elas são consideradas gestantes idosas. Por isso se trata já como gestação de alto risco. Eu não gosto de usar muito essa palavra, porque parece que você está rotulando, já está gerando mais ansiedade ainda para aquele casal, né? Então, a minha abordagem sempre é focar no positivo. Parece que já vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um desastre a qualquer momento, em qualquer fase do pré-natal. Isso eu não costumo usar essa terminologia. Eu acho que uma característica sempre é a gente enaltecer os lados positivos, o que está acontecendo sempre de bom. Isso é sempre mais saudável, isso vai trazer muito mais retorno positivo do que ficar apontando coisas. Eu acho que quando a gente detecta algum problema, algum risco, alguma coisa, tem que focar realmente no que a gente vai conseguir entregar de resultado, né? De benefício e de como a gente vai contornar aquela situação para ter um desfecho bom e satisfatório para todo mundo lá no final.